E mandar aqui fogo à peça. No Facebook. Está um bocadinho de calor hoje, não é? Está aquele calor Está tropical. úmido, está Úmido. tropical. Já há uns dias está assim. Pois, curiosamente, este verão, mosquitos, que é uma zona. Isto é Pois, forte em mosquitos, foi muito não, forte. pois, eu também não. Não. Mau Mesmo sinal. cá fora, é estranho, é um sinal Pois, estranho. pois. É agradável, não é? É, Não temos é mosquitos, agradável, mas é seco. mas é outra coisa. Por exemplo, não há vespas quase, há poucas Sim, vespas. sim. Outro. Hoje estamos ao vivo. Levamos 30 segundos de conversa de chacha. Pois, já estamos no ar. Já estamos ao vivo. Não sabia. Eu dou sempre aqui uns segundos para isto estabilizar aqui as comunicações. E vou aproveitar para partilhar também aqui através da conta que gera o podcast. Uhum. Ok, estamos cá. Ok. Estamos então ao vivo. Fernando, boa noite. Boas, tudo. Desde a última vez, há uns dias, que nos juntámos aqui para falar para falar da Ucrânia, para falar de o título que eu depois dei a posteriori, e foi dado a posteriori, não foi antes, portanto, que é o conflito na Ucrânia e a hipocrisia ocidental. Acho que assentou bem na nossa Sim. última conversa. Até porque este conflito reveste-se de uma grande hipocrisia, especialmente por parte do Ocidente, porque é quem se diz. Uh, Isto é, se for um bandido a fazer coisas bandidescas, a gente não estranha. Mas se for uma pessoa que alega ter grandes princípios morais a Exatamente. fazer coisas bandidescas, vou utilizar esta palavra, Choca mais. choca mais, não é? Choca E mais. parece-me que é a Pessoas situação. que pretendem afirmar-se no mundo como sendo boa gente e depois fazem coisas que não são de boa gente. Sim, e nós propusemos continuar, no fundo, a emissão anterior e ir um bocado à raiz do conflito, porque houve-se muito na discussão do café aquele argumento que eu percebo de onde é que vem o argumento, não é? Vem para já de um grande desconhecimento da história, mas ao mesmo tempo de pessoas que, com as melhores intenções, porque regem-se por princípios morais, entendem que existe uma vítima, existe um agressor, e é legítimo pensar que quando de facto existe uma vítima e um agressor, que as pessoas se coloquem ao lado da vítima. Não é? E é bom princípio E é esse. um bom princípio. Portanto, Sim. acho que também não é censurável, quando vimos muito esta coisa de pessoas irritadas, mas porque é que estão a defender? Para já não estamos a defender, é preciso perceber o que é que se passa na realidade. Aqui não... E se calhar, não sei se queres fazer alguma introdução, então resolvemos hoje vir falar, no fundo, resumidamente, porque já existe muita coisa publicada sobre aquilo que levou às hostilidades como nós as conhecemos hoje em dia. As hostilidades não começaram agora, começaram efetivamente em 2014, depois dos eventos do Euromaidan. Uhum. Nós, se calhar, recuamos um bocadinho antes disso. Acho que convém. Sim. Convém. Porque para perceber as coisas que acontecem nos nossos dias, não podemos ignorar que há um histórico, não é? Que há um passado que explica essas coisas. E se partimos para um julgamento a meio da sequência de atos, arriscamos a não julgar bem. Sim. Temos que perceber, de facto, todos os ingredientes que levam a que isto tenha acontecido, esteja acontecido desta maneira. Uhum. E quem são os intervenientes. Claro. E então depois se calhar começa-se a clarificar mais um juízo mais sério sobre o que se está a passar. Mas tem que se perceber primeiro o que há para trás. Eu penso que aquele filme que tu trouxeste, não é, será um bom ponto de partida. Eu fiz o filmezinho já para clarificar
uma forma muito simples. O filme é uma coisa extremamente simples, como visto. Claro, Não é? claro. É uma coisa que pretende mesmo ser simples e muito linear, mas para explicar assim o passado de em passos largos, não é? Uma coisa muito As abreviada. explicações podem ser simples. Elas, sobretudo, têm que ser verdadeiras. Elas não podem ir beber, ou mesmo que bebam a fontes que não são 100% seguras, pelo menos que o assumam, não é? Mas as coisas podem ser explicadas de forma simples. Agora, quando nós recorremos ao simplismo no fundo, para deturpar. Pois, mas essa não é a intenção. Não é? O que não me parece, eu vi o filme, não é? Ele passou por aqui por o crivo da censura. Tu és o censor Eu sou o maior, censor aqui. Está bem. Eu vi o filme e disse, sim senhor, está aprovado. Carimbo. Carimbei, aprovado. Se calhar passamos, antes de mais conversa, Então passamos vá. passamos esse filme. É preciso eu agora fazer aqui, se calhar, descobri-lo e ver se Ucrânia Breve História. Cá está. Para conhecer um país no... Pronto. Vamos pô-lo aqui. Já está ali preparado. Vamos para o painel de análise, que é onde ele vai aparecer. E... portanto, vamos só aqui pôr-nos a nós... Não era esta, era esta. Ok. Muito bem. Enfim. Vamos lá então. Para conhecer um país no presente e compreender verdadeiramente o que nele se passa, é sem dúvida necessário conhecer alguma coisa sobre o seu passado. No caso da Ucrânia, podemos mesmo começar por observar que o seu próprio nome reflete a forma como os povos da região viam aquele território. Ucrânia significa tanto em polaco antigo como em russo fronteira, e essa terra foi desde há muito uma área disputada pelas potências envolventes. Mas passemos a uma breve síntese dos factos. Há cerca de 1000 anos criou-se o primeiro Estado eslavo poderoso e bem conhecido nessa região. Foi a Rússia de Kiev, cujas elites dirigentes seriam guerreiros e comerciantes escandinavos, mas mais tarde assimilados pela cultura local. No século XIII, a invasão mongol eliminou esta comunidade política, que entretanto se tinha fragmentado e dominou a região. Com a perda de poder mongol, parte do que é hoje o território da Ucrânia passou para a posse do reino da Polónia e mais tarde, já no século XVII, para a comunidade polaco-lituana. Mas por essa época, o sul da atual Ucrânia e a maior parte da península da Crimeia constituíam o Kanato da Crimeia e o restante território estava na posse da Rússia e do Império Otomano. Ao contrário da nobreza polaca e lituana, que era católica, a população destes territórios mantinha-se ortodoxa, o que constituía uma linha de fratura entre a elite polaca-lituana, rica, e os servos pobres. Em meados do século XVII, formou-se uma unidade política autónoma de cossacos em Zaporíjia, que se constituiu como aliada da Rússia. No final do século XVIII, a maior parte do que é hoje o território da Ucrânia pertencia aos czares da Rússia por compra ou por anexação. É, por exemplo, no final do século XVIII que Catarina a Grande funda Odessa, que passa a ser conhecida como Pérola do Mar Negro e foi importante estância de férias para os russos até há pouco tempo. Com a queda do Império Russo e a formação da URSS, foi criada a República Socialista Soviética da Ucrânia, que incluiu territórios com populações de língua e cultura russa e outras de língua e cultura ucraniana. No final da Segunda Guerra Mundial, a URSS anexou os territórios do ocidente da atual Ucrânia, parte dos quais, como a Galícia, tem forte ligação à Polónia e ao ocidente da Europa. A Península da Crimeia foi integrada na República Socialista Soviética da Ucrânia apenas em 1954, para facilitar a gestão administrativa do território. Os resultados das eleições de 2010, as últimas realizadas com toda a população da Ucrânia, deram maioria a Viktor Yanukovych,
candidato pró-russo e apoiado pelas populações de língua e cultura russa dos territórios que em tempos se chamaram Nova Rússia. O golpe de Estado de 2014, patrocinado pelos Estados Unidos da América e com a intervenção direta e assumida de Victoria Nuland, deu origem a uma guerra civil com muitos milhares de mortos e a promessa que a Ucrânia iria pertencer à OTAN, possibilidade inaceitável para a Rússia. O resto da história é conhecido. A Ucrânia continua a ser uma terra de fronteira disputada por vizinhos poderosos. É hoje uma terra destruída, com centenas de milhares de jovens mortos. Fernando, passo-te a bola, uma vez que tu és o Não, autor. eu acho que o filmito dá uma, assim, pinceladas rápidas, dá uma ideia, não é? São povos eslavos, primeiro, do grupo dos eslavos orientais, tanto russos como ucranianos. São povos irmãos, que estiveram ligados durante muito tempo. E que eram, aliás, a Kiev é a primeira capital da Rússia. Não é? É a Rússia de Kiev. É a Rússia de Kiev, é o primeiro Estado que depois mais tarde acaba por ter uma nova capital em Moscou, mas a primeira capital é Kiev, portanto é unha com carne em princípio, não é? Mas é sempre possível arranjar um elemento de encontrar pontos de clivagem. Os agentes externos conseguem sempre encontrar pontos de clivagem e estimulá-los para criar mal-estar entre os povos, quando isso lhes dá vantagem. E os impérios têm sempre tendência... Os romanos já diziam isto, dividir para reinar, não é? Já não me lembro qual é a forma latina para isso, mas até já escrevi, não é? Qualquer coisa e impera, quer dizer... E eu gostava de poder ajudar, mas não consigo. Não te lembras também, pronto. Eu também não me lembro. Mas isto é uma coisa antiga, não é? Nós sabemos que funciona bem. Dividir os nossos inimigos, pô-los em conflito uns com os outros, provavelmente até arranjar um deles como aliado e tirar vantagem disso. Claro, porque faz sempre. em contraponto com a união faz a força, não é? Pois, é a desunião faz a fraqueza. Faz a fraqueza, sim. Faz a vulnerabilidade. Pois há um projeto antigo do mundo anglófono, a começar pelos ingleses mesmo, já com mais de 100 anos, de divisão da Rússia. Não é? Dividir a Rússia é um projeto antigo. A Rússia é grande demais, é rica demais em recursos para estar ao abrigo das corporações do mundo ocidental, em particular do mundo anglófono, não é? dos Rothschild. Querem deitar a mão a isso. Em parte, com a queda da União Soviética. É outra coisa. Parecia que a coisa estava... Eu não explico ali. Neste filmezinho, não é? São três palavrinhas sobre o assunto, é uma coisa muito simplificada. Dá uma ideia só. Mas nós, para percebermos o momento atual, temos que fazer uma análise um bocadinho mais cuidada dos últimos 40 anos. Não é? Perceber da União Soviética e do desmembramento da União Soviética, do Boris Yeltsin, que é, quem se lembra, quem seja um pouquinho mais velho, lembra-se que é um presidente eu lembro-me bem do Boris Yeltsin, completamente alcoólico, incompetente, incapaz. Quando a gente pega nos gráficos sobre rendimento, todos os gráficos sobre todos economia, os todos os indicadores de economia e sociedade e tal, é tudo péssimo. É o caos, não é? Tudo a descer. As pessoas às vezes não percebem isto. Porque é um alcoólico. É um momento de humilhação para a Rússia. É um momento de humilhação. É um momento em que a Rússia, em Moscou, o ministro dos Negócios Estrangeiros recebia ordens do embaixador americano. Dizia, olha, você vai dizer isto. E isto, para um povo, agora é triste dizer isto, mas é verdade. Para um povo como o português, está habituado a ser mandado pelos outros, come-se. Não é? Claro. Agora, para um povo com orgulho nacional, como é o caso qualquer dos impérios, nós qualquer dia fazemos uma coisa sobre o renascimento dos impérios. Eu sou por isso. Porque é isso que está a acontecer. Claro. Desde o Mali até, não é? até o Irão ou a China e a Rússia. Qualquer império, a Turquia, exatamente, qualquer império, qualquer povo orgulhoso de si,
espanhóis, não de Espanha, curiosamente, mas os espanhóis da América Latina estão a rebelar-se. Estão a dizer, não aturamos mais isto. Qualquer povo que tenha orgulho de si não admite a submissão assim. E isto, eles, pois, na queda da União Soviética e a passagem para a comunidade de Estados Independentes, naquela fase, houve um caos económico também, com a mudança da estrutura da economia, de uma economia centralizada pelo Estado, de uma economia livre, de capital livre. Houve aqui um caos que foi aproveitado pelo Ocidente quando no fundo estavam nos joelhos. Impuseram-lhe o que quiseram. E impuseram, entre outras coisas, o desmembramento da União Soviética, não é? E impuseram tudo. No caso da Ucrânia, impuseram que as fronteiras do novo Estado, que eles evidentemente pretendiam mais tarde manipular, incluíssem já a Península da Crimeia, onde estavam as bases militares russas. Claro, e toda a província pela fronteira do Estado da República Socialista Soviética da Ucrânia, que foi, o filme permite ver isso, foi aos poucos, foi sendo cedida, foi sendo acrescentada toda a área leste e sul. Foi após os eventos, não é? Sim, e foi acrescentada primeiro por Lenin. Não é? Uma questão administrativa, mas agora temos que perceber que isto é uma questão administrativa. Certo. Nós também podemos pôr o Conselho de Odmira a depender do distrito de Faro. Claro. Mas isto é administrativo. O Odmira continua a ser o Alentejo, não é? Para nós é o Alentejo, não é mesmo? O caso da Crimeia é mesmo gritante. É diferente, porque a Crimeia não tem nada a ver com a Ucrânia. Foi Khrushchev em 54, uma questão de dar jeito. Porque não tinha ligação Não terrestre. tinha ligação terrestre só. Não é? Mas eu, aliás, vê-se no filmezinho que aquilo inclusivamente foi durante um tempo um canato, portanto não tinha ligação nenhuma à Ucrânia, nunca foi. Claro, 1954 é muito recente. Foi outro dia, não é? 54 foi outro dia, não é? Portanto, no caso da Crimeia, mas tudo isto foi o Ocidente, os Estados Unidos, leia-se, não foi Portugal não tem peso nestas coisas, e países como Portugal não mandou nada, mas os Estados Unidos, quando se dá isto, quando se dá o desmembramento da União Soviética por falência económica, obrigam-nos a aceitar as condições. Querem dinheirinho, a gente empresta-vos, mas as condições faz. Um bocadinho como fazem a todos os países, nos fizeram a nós também. Claro, ok, a gente empresta-vos dinheiro, mas vocês vendem a E fizeram à Ucrânia também. E à Ucrânia também. E portanto, como presidente bêbado, alcoólico, não era para dizer bêbado, mas verdadeiramente é uma vergonha. Quem seja um bocadinho mais velho lembra-se conferências de imprensa de a cambalear, é preciso segurá-lo porque está em público. Eu acho que o único ato positivo de que eu tenho memória dele fazer foi quando ele comunica a sucessão a mais digno. Vou dizer, eu de facto não presto, nem vir alguém que me substitua. Era uma vergonha. Sim. Que era uma... Portanto, os Estados Unidos e o Ocidente aproveitam-se desta situação e estabelecem as condições. Claro. Com promessas que nunca cumpriram. Por exemplo, promessa, ok, mas vocês desmantelam o vosso pacto de Varsóvia, o pacto militar, mas a NATO nunca vai sair das fronteiras que tem atualmente. Aliás, havia uma cedência concreta, que era a unificação da Alemanha. Sim. Portanto, deixar abaixo o muro de Berlim, deixar a Alemanha finalmente sair da esfera da União Soviética. Unifica-se, mas a NATO não passa daqui. Para ali. Sim, não cumpriram, não é? Claro, foram para a Polónia, foram para a Checoslováquia, a antiga, a República Checa e tal, foram para a Hungria, para a Roménia, para todo o lado, para a Estónia, para a Letónia, para a Isto Lituânia. não é fácil de entender que, do ponto de vista de uma nação que tem uma palavra a dizer, este tipo de ameaças ou um cerco, forças armadas encostadas à sua fronteira, com cada mísseis, vez mais próxima, com armamento sofisticado, mísseis nucleares é aceitável. Não é aceitável. Eu acho que não é aceitável. Desde fevereiro de 2022 que se convencem as pessoas que isso é horário nobre, de que isso normal. é normal. Não é Cada normal. um decide aquilo que quiser. Não, eu posso decidir. Então, se os russos, por exemplo, ou os chineses agora pegassem e fossem pôr mísseis nucleares no México, apontados para Nova Iorque. Ou em Cuba, já vimos o que é que deu, não é? É inaceitável, não é? E nós próprios disparate. Claro. Mas há alguma necessidade disso? Sim. Não é? Cada um pode estar na sua terra, desenvolver relações tranquilas e de bom comércio e coisas que ganhamos todos com isso. Agora,
a lógica imperialista, neste caso dos Estados Unidos, e que vem na tradição britânica, não é? Claro. Ah, É não- uma continuação. é uma não é? escola, é uma escola. É, Foi passado o testemunho. passou o testemunho. Hoje os ingleses não têm a força que tiveram noutros tempos, não são nem o império onde o sol nunca se põe, nem são a rainha dos mares, Claro. não são nada disso, mas passaram, no fundo, essa função para os Estados Unidos. Os Estados Unidos assumiram essa função. E acham normal humilhar e obrigar os outros povos a fazer o que eles querem. Isto- Mas, no entanto, a Rússia é que é sempre tida como o agressor, o tirano, Porque nós- o opressor. Não, Que evidências há para corroborar isso? Nenhumas. Quer dizer, Vou agora fazer um bocadinho de advogado do diabo e faz, dizer faz. assim: mas eles invadiram a Geórgia em invadiram. em a mesma coisa. 2006, salvo erro. Aí. Ou 6 ou 9, posso estar a inverter o algarismo. A mesma coisa. Porque a Geórgia, aliás, qual é o georgiano mais conhecido? É o Stalin, não é? O Stalin era georgiano. Era georgiano, pois era. Portanto, há comunidades Invadiram, mas não russas. ocuparam. É preciso que seja dito. Invadiram, pois. Mas não ocuparam. Mas Foi há para pôr termo a uma agressão que já Sim. tinha sido feita pela Pois, Geórgia. e neste caso da Ucrânia é a mesma coisa, não é? Porque nós temos, no fundo, as pessoas dizem a ilegalidade é invadir. A ilegalidade foi feito o golpe de Estado, não é? Começou. Em 2014. A ilegalidade foi os golpistas, apoiados pelo Ocidente, carregadinhos de nazis, estarem a atacar as populações do leste da Ucrânia. O argumento dos nazis é refutado com os resultados eleitorais de 2019, que deram vitória esmagadora ao atual presidente, ao Zelensky, e em que os nazis não Tem Sloboda, uma o Pravsek, não sei representação o quê, tiveram uma mínima. representação residual Pois. e que, portanto, não conseguiram assentos no Parlamento e tudo, e esse é que é o grande argumento de dizer assim, não, ainda por cima o presidente é judeu. Eles não conseguiram votação nenhuma. Por acaso, é um paradoxo o não é? presidente ser judeu, não é? É um paradoxo, mas a verdade é que eles, antes desse presidente, eles já lá estavam. Como organização, Pois estão. era uma organização, eu não diria clandestina, porque havia conhecimento Não era dela. clandestina, mas Não. era marginal, não é? Marginal, exatamente. Era Marginal. essa palavra. Era Marginal. tolerada pelo sistema. Teve um papel importantíssimo nos acontecimentos que tiveram início em 2013, as primeiras revoltas, mas já me estou a adiantar muito, Não. se calhar Estás bem. íamos um bocadinho atrás e perceber então, após a secessão da União Soviética, não é? E a primeiro momento em que a Ucrânia se tornou um país independente, em 1991, como é que as coisas correram em termos de processos democráticos, em termos de autogestão? Foi uma convulsão muito grande, não é? Depois tem outro problema desde sempre que eu acho que mexe com tudo isto. Há uma corrupção endémica na Ucrânia. Não é de agora. Agora, e tal, há uma grande corrupção na Ucrânia, mas não é de Aliás, agora. isso também afligiu a Rússia na Claro. década. Como é que 90, eles chamam? sobretudo. Foi os primeiros 10 anos, É. portanto, foi até 2000. Até 2000. O ambiente era semelhante. era As máfias de leste. máfias corruptas, máfias a corromper o aparelho de Estado, não é? A terem mais poder que a polícia. por Mais exemplo. poder que a polícia, a mandarem e desmandarem os ministros, não é? Eles é que mandavam. O presidente atual, Putin, pôs fim a isso. O presidente, a certa altura, pôs ordem na casa. Chamou lá os Isto os no caso da magnatas Rússia, sim, todos. sim. E disse, vamos lá conversar isto aqui. Uhum. Acho que houve uns que caíram de umas varandas ou de umas janelas dos hotéis. Não, eu não fui, eu estava aqui, mas alguém os ajudou a cair. Claro. E pôs aqui um bocado de ordem. E não digo que não haja corrupção, é evidente que há corrupção em todo lado. Claro que sim. Mas deixou de ser aquele forró da corrupção. Mas na Ucrânia continuou. E também não digo que foi tudo por votação. Nada. E, aliás, os que caíram de uma forma um pouco legal. Caíram da varanda do quinto andar, De uma mas forma pouco democrática. foi pouco democrática. Não, aquilo nem sequer... Mas a questão, aqui no caso ainda da Ucrânia, à medida que iam ocorrendo eleições, se calhar há umas que são mais importantes, que se calhar foram as últimas eleições, e depois eventualmente aquelas que
que depois conduziram aos eventos, pelo menos que conduziram à eleição de um presidente, enquanto que depois viveu a sua deposição 2010. através do golpe de Estado. 2010. Portanto, mas a partir de 2000, não é? Não, desculpa, essas de 2010 foram as últimas eleições realmente. E foram reconhecidas por a comunidade internacional como sendo as eleições de facto Foram livres e justas, como livres se costuma dizer. e são as eleições, mas foram as eleições que de facto denunciaram a profunda divisão no eleitorado ucraniano. Tem a ver com raízes históricas, por isso é que Aquele mapa o mapazinho que se viu que ali eu no mostro filme. ali no filme. É um mapa que mostra bem isso. É muito coeso. De um lado são pró-russos, do outro lado não são pró-russos, são pró-ocidentais. São pró-russos porque muitos deles são russos. Eles são russos, Não é? porque eles não Não são é só pró-russos. serem É que eles pró-russos. são russos. Não é? Eles são Sim, russos. são russos. E portanto, evidentemente. A língua nativa do Sr. José Zelensky. Ele falava russo É antes russo, de se transformar na vedeta televisiva que é o presidente. Mas então, Aliás, a maior parte dos ucranianos falava russo. eu devo salientar que depois quem se incomoda com esta argumentação diz assim, mas então, quer dizer, assim não são livres, se era pró-russo, porque estavam debaixo, eram os russos que mandavam lá, não sei o quê. E se forem pró-americanos não é a mesma coisa. É a mesma Ou coisa, pró-mais só ou houve uma grande pró-inglês. diferença, é que uns foram eleitos. Pois. Os outros A foram diferença depostos é por essa. um golpe de Estado violento. Essa é a grande diferença. E nós aqui... E se defendemos de facto a democracia, então vamos lá ser honestos Só com os nossos defendemos a argumentos. democracia se nos der jeito. Só se nos der jeito, não é? É verdade. É verdade. Somos todos iguais, mas uns Direitos são mais humanos. iguais que outros. Pois, mas é verdade assim, não é? É verdade. Isto é igual. Isto está fartinho de acontecer. Não respeitamos os resultados eleitorais democráticos e livres e justos se não nos der jeito. Arranjamos uma intriga, arranjamos uma primavera, arranjamos uma coisa qualquer. Eu vou recordar as eleições de 2004, porque essas nós também vivemos. Eu já tinha os meus 26 anos e lembro-me perfeitamente disto, e que deu origem à Revolução Laranja. Portanto, e aqui entramos nas revoluções coloridas. Nós estamos assim a apanhar assim peças, mas isto depois Isso puzzle monta-se. tenho esperança que isto faça algum sentido. Em 2004 havia 2 candidatos principais. Um deles era Viktor Yanukovych, que foi deposto em 2014, e o outro era Viktor Yushchenko, candidato manifestamente pró-Ocidente. Eu digo isto manifestamente sem pudor nenhum, porque não era segredo. A esposa dele trabalhava na Casa Branca. Isto era daquelas. Isto verifica estas coisas. Isto eram opções. Não acreditem em mim, vão verificar. João, eram opções das pessoas. Eram opções. Pronto. Mas houve acontecimentos polémicos nessas eleições. Houve até a corrida foi bastante disputada, bastante renhida. Houve um episódio estranho que aconteceu, que foi um aparente envenenamento, e de facto ele apareceu com marcas na cara de envenenamento do Viktor Yushchenko, mas que não o impediu de continuar a corrida. O primeiro vencedor declarado foi o Yanukovych, mas houve a tal Revolução Laranja, houve forte contestação na rua. As coisas... o terreno era cinzento, e após a Revolução Laranja foi forçado a abdicar, portanto a não tomar posse, o Viktor Yanukovych, e o Viktor Yushchenko foi declarado então vencedor. Aqui tivemos o primeiro agarrar por parte do Ocidente das rédeas da Ucrânia. E, enfim, apesar de ter havido a Revolução Laranja, e onde já havia bastante financiamento e muitas visitas por parte na altura, penso que era o Javier Solana, o secretário de Estado da NATO, que já gostava de visitar frequentemente Kiev. O que é certo é que o Viktor Yushchenko não conseguiu cumprir nada daquilo, nada das reformas que prometia, e nada daquilo, e a Ucrânia mergulhou numa profunda crise económica mais uma vez, mas ele tem que sublinhar um último ato que ele fez antes de deixar o poder, depois em 2010, onde perdeu para quem?
Foi Yanukovych. Exatamente. Nas tais eleições que foram realmente consideradas transparentes. Essas são as últimas reações. Mas eleições a última sérias. ação que ele fez foi declarar um senhor que agora também já é conhecido do grande público. Eu estou aqui a falar e não estou a olhar aqui para a qualidade de transmissão. Estou aqui a ver. Que é um senhor que se chama Stepan Bandera. Foi declarar esse senhor herói nacional. Fica Portanto, só com uma ideia através de um decreto. do que é que ele pensa. Portanto, para quem não sabe, Stepan Bandera foi um colaboracionista nazi. Era um tipo com aspirações de uma Ucrânia independente e colaborou com as forças ocupantes nazis, portanto, da Alemanha de Hitler. E que posteriormente ainda ele conseguiu, depois do final da guerra e depois da União Soviética ter entrado em Berlim e ter capturado o território da Ucrânia, da Polónia, etc., aqueles territórios a leste, ele conseguiu, por obra do Espírito Santo, ainda ir parar à Suíça, ao sul da Alemanha, não a Munique, foi onde ele morreu, creio eu. Não quero estar a cometer agora aqui grandes imprecisões, mas ele foi um desses nazis ucranianos que teve perdão por parte dos nossos amigos americanos e pronto. E ele quis declarar esse senhor herói nacional. Isto diz muito das forças, pelo menos de uma componente das forças do lado pró-ocidental. Porque estes movimentos do setor direito hoje em dia nega-se que isto seja verdade, que aquilo é completamente residual. E, aliás, assistimos, não vamos mais longe, assistimos há poucos dias, voltando agora ao presente, a libertação de prisioneiros do batalhão Azov, líderes, daqueles com as tatuagens bonitas. As suásticas no braço. As suásticas no braço, não é? Naquele episódio que que deu um amargo de boca, de certeza, aos russos, em que a Turquia libertou os e eles foram guarda. recebidos pelo presidente ucraniano com honras de Estado. Pois, como heróis. Portanto, como heróis. Portanto, isto, quer dizer, se isto não serve como evidência, se quer continuar a branquear, mas, se quer continuar a meter os mas. Nós aqui no Ocidente apoiamos seja quem for que nos dê jeito. Apoiou-se o Estado Islâmico na Síria para combater o Assad. Não é? Das armas e dos... E o Assad era um tipo que se dedicava a matar o seu próprio povo. Exatamente, pois. Era a narrativa. Não tinha mais nada que fazer. Não tinha mais nada que fazer. Não, e em plena guerra civil o que ele queria era ir matar, crianças. Matar as crianças, não é? Aquele disparate. Mas isso cola. É curioso porque cola na opinião pública. As pessoas acreditam. Aliás, eu posso abrir aqui um parênteses. Claro que sim. Faz-me... Para vermos as narrativas falsificadas, eu acho talvez das mais... as que ilustram melhor esta falsificação e a forma como a comunicação social aqui no Ocidente alinha com coisas que são claramente aldrabice é aquela situação, salvo erro, em Alepo, que há uma menina que vai a correr e leva um tiro de uma arma de guerra e depois vai um menino pequenino também agarrá-la e ela vai a coxear não sei para onde. Aquilo vê-se claramente que a encenação... Aquilo é cinema. É evidente que é impossível. Uma criança que leva um tiro de uma arma com calibre de guerra fica desfeita. Sim, houve vários episódios desses que depois foram desmascarados logo na altura. Mas durante semanas aquilo passou por ser verdade. Agora, reparem uma coisa. Eu não acredito que os jornalistas que sabem mais de comunicação social do que eu não tivessem visto a primeira vez que olham para aquilo, têm que ver que aquilo é aldrabice. Sabendo que aquilo é aldrabice, continuam a propagandear aquele discurso, aquele filme, que aquilo sensibiliza-nos. Não é? Porque a gente vê uma criança pequenina, bonita, não sei o que, ele dá um tiro, os maus que dão um tiro numa criança, gente horrível. Gente horrível, claro. Não, é mas isto que eles fazem, é criar uma relação de ódio. Não é? Criar-nos uma relação afetiva em benefício de uns e contra outros. Claro. Mesmo que seja baseado em falsidades. Claro. Por caso, não é? Mas ao mesmo tempo quando eu reparo, há um aspecto neste processo de demonização e de desumanização do inimigo
Subhumano. É sempre subhumano. Subhumano, não é? São todos E subhumanos. é que eu reparo que isto tem alguma. Isto vai beber às raízes da cultura cristã, em que, quando, por exemplo, quando o diabo, não é? É descrito na Bíblia, é um ser poderoso, não é? Do mal, Sim. mas é sempre mais fraco do que. Os bons vencem. Sim. Não é? Ele é poderoso, é maléfico, mas sempre mais fraco, é sempre Pronto. abaixo, tem um poder sempre inferior. Nós Oh. vemos isso. Nós vemos isso. E então não é? a Rússia é tratada assim, quer dizer, se quem tiver dois destes testes não identificar aqui estes aspectos As pessoas não veem. As pessoas que não. vão colorir este As pessoas, marketing. primeiro que nada, acreditam. Nós ensinaram-nos que o que vem nos livros é sempre certo. Uhum. Está escrito. Mas isso está escrito, quer dizer, está escrito, não se discute. Nós acreditamos que é assim a vida, que o mundo é assim. Mas é que agora é pior do que isso. Agora não Agora está escrito, não agora está passou na escrito, televisão. Mas se o está escrito já não era de fiar, porque nós sabemos Sim. que, como dizem os franceses, o papel não rejeita a Mas as tinta. pessoas deixaram de ler, o está escrito perdeu Agora não força. adianta muito. Sim. Mas nós podemos escrever o que quisermos, que o papel não refila, não é? Podemos escrever a maior aldrabice, que aquilo não é porque está escrito, passa a ser verdade. Se não tiver lógica, não faz sentido, temos que desconfiar. Mas com a comunicação social, a televisão, a imagem, som e escrita, temos que ter a mesma prudência. Se não faz sentido, se não tem jeito, é melhor pensar duas vezes se realmente será verdade. E não podemos embarcar assim de cabeça na ideia de que tudo o que nos dizem é verdade. Claro. Porque nós sabemos que uma boa parte que nos dizem é a narrativa que nos querem, é o que nos querem fazer acreditar. E é sempre uma narrativa de uma classe dominante. Sim. Não, Sempre. depois outras coisas muito mal explicadas. Estamos a falar na diabolização dos povos e dos militares e essas coisas. Nós, na Segunda Guerra Mundial, diabolizámos vários. Não é? Os alemães diabolizaram os russos. Eram subhumanos. Claro. E essa ideia ficou depois. Os americanos diabolizaram os japoneses. Os russos também já vinham a ser diabolizados. Isso é antigo. Já o Churchill odiava a Rússia, desde a fundação da União Soviética, o Churchill sim, não mas podia já ver antes aquilo. disso havia muita inveja em relação à Rússia. Não é? Sim, já havia. A russofobia é mais antiga. A família real russa e inglesa até são bem aparentadas. Sim, Mas claro. não é, São todos primos, são todos sim, primos são dos todos outros. primos. Mas mesmo assim havia, porque pronto, por vários motivos não. Mas e estava a falar dos japoneses, ninguém se lembra que os americanos na Segunda Guerra Mundial não fizeram um prisioneiro japonês. Tinham ordens para os matar todos. Claro. Não faziam prisioneiros de guerra. Sim. Não tinham estruturas para. Os japoneses foram branqueados, entretanto. Os japoneses foram branqueados. Mas a posição dos americanos, os crimes de guerra, matar prisioneiros que se entregam de mãos no ar, mas as pessoas não percebem. Eram fanáticos. Eles eram fanáticos. Eles sabiam que iam ser mortos. Portanto, morrer por morrer, morra a disparar ou a correr contra eles. Claro. Com a baioneta, não é? Claro. Hoje isso foi retirado dos livros de história. Claro. Isto não existe, nunca existiu. Claro. Os japoneses é que eram malucos. Eu nem vou eram falar maus. nos objetivos estratégicos, que eram aqueles centros civis Sim. onde não havia militares, onde foram largadas 2 bombas atómicas. Pois. Não é? Não é para falar nisso. Olha, os bombardeamentos Sim. dos aliados também lembra-me outra coisa. Na Alemanha, na Segunda Dresden, Guerra por Mundial, exemplo. era arrasar as cidades. Ora, não havia ali nem fábricas, nem objetivos, nem militares, nem nada. Era destruir cidades. Há imagens de colónia. Miraculosamente ficou a catedral de pé. Não há mais nada. Está tudo destruído. Não há uma casa de pé. Ficou a catedral. Por acaso tive a oportunidade de lá ir com a minha Viste? filha e de lhe mostrar, estarmos no local, Sim. porque a estação é logo ali, saímos da estação de comboio, e eu lhe mostrar uma fotografia de Como é que isto estava 1945. em 45? Olha, estás a ver, nós estamos aqui neste sítio. Exatamente. estava Vê como é assim. que isto estava. Sim, é verdade. Não, os crimes, a tal conversa da história é escrita por vencedor e Sempre. por aí fora. Mas o branqueamento dos japoneses é um aspecto importante. Porque os japoneses foram protagonistas, o Império Japonês, dos massacres mais atrozes, das coisas mais... Aliás, há imagens. Na Coreia. Há imagens. Os japoneses, os chineses... não interessa muito porque os chineses agora é que é o mal da fita, não é? Pois. Porque as vítimas eram os chineses, não é? Não só, mas os chineses foram Os chineses, as principais os coreanos, vítimas. não só. Os coreanos, sim, Onde também. eles andaram, os Sim. coreanos eram. Mas, por exemplo, o massacre de Nanjing... Nanking, estava aqui a pensar Sim. em inglês. O massacre de Nanking, quer dizer, há imagens disso, de coisas completamente atrozes, dos soldados japoneses a matarem bebés. Sim, tudo.
Assim, A isto, guerra de é facto, selvática, atenção. Sim, E sim. a guerra desumaniza as pessoas. A guerra desumaniza. Não, A não, guerra não é por serem desumaniza. japoneses ou ingleses ou E americanos. muito menos nós aqui, vamos fazer este parênteses, nós aqui não queremos santificar Guerra ninguém, nem nenhuma. demonizar Não, Deus me livre. alguém. Aliás, é o Mas, que me preocupa nesta guerra. Pois, sim. Mas não é. Preocupa-me com certeza os 3 civis que morreram anteontem, não sei o quê. Sim, Mas preocupa-me os 400 mil jovens ucranianos. claro. Não é? Esses são os Ou principais. 450 mil. Epá, que eram jovens. Não é? Eram jovens, queriam casar, ou tinham filhos pequeninos, Claro. ou tinham uma vida toda para a frente e vão morrer por E a quê? prova de que os ucranianos, na sua esmagadora maioria, queriam paz, é a votação, precisamente de 2019, que deu esmagadora maioria ao Zelensky, que Prometia a paz. cuja promessa, Exatamente. o grande Ele mote, ganhou as eleições a prometer a a paz. prometer a paz e a prometer a conciliação com o mundo russófono Pois. e com a cultura russa. Há uma célebre entrevista que também convido as pessoas que ouvem isto a pesquisar, onde ele é entrevistado num canal de televisão e diz: se eles querem falar russo, deixem-nos falar russo. Se Pouco tempo depois proibiu a. Quer dizer, pouco tempo depois proibiu A fala russa, não é? a fala russa, quer dizer, e nunca chegou a legalizar partidos que tinham sido anteriormente proibidos, como o Partido Comunista, Pois. por exemplo. E assim começa a guerra e legaliza os partidos todos praticamente, não é? Claro. Tudo que não seja Sim. dele. Mas antes disso já havia... É salvar a democracia. Não há A democracia partir de nenhuma na Ucrânia. 2014, É uma coisa no fundo, os tirânica, ucranianos, eu estou absolutamente. convencido que os ucranianos já estavam fartos do conflito que se arrastava desde 2014. Sim. Porque, embora fosse só no Donbass, já tinha causado baixas suficientes, dezenas de milhares de mortos. Civis do Donbass, bastantes. Sim. Era uma guerra fratricida, continua a ser. Mas especialmente nesse momento. E, portanto, ele, como candidato da paz, teve todas as condições para ganhar. Eles E prometem a paz. Promete não é? a paz, promete acabar com aquilo. E não foi o que fez. Não fez nada disso. Não fez nada disso. E- Que foi mais uma forma. A democracia tem este problema. Atenção. Sim. É porque qualquer vendedor de feira bem falante, com uma boa agenda, engana as pessoas. Claro. As pessoas deixam-se Claro. enganar por boa fé. As pessoas têm boa fé, não é? Claro. Mas nós, portugueses, também sabemos muito bem que com se todos os políticos, já disse isto uma vez aqui, Sim. todos Podes os dizer políticos outra vez. prometeram uma coisa e não cumpriram, fossem presos, não havia nenhum cá fora. Claro. Não é? Exceto os pequeninos cá de baixo, não é? Mas os grandes estava tudo preso. Porque todos eles, antes de eleições, prometem coisas que sabem que não vão fazer. Uhum. E isto, em democracia, não pode existir, não devia existir. Faz-me lembrar, por exemplo, os Devia partidos de haver direita, honestidade. A que democracia perto tem das sentido eleições têm um discurso muito à esquerda. Sim. Porque eles não podem dizer que e vão tal, cortar direitos laborais ou recuperar os salários. eles não vão sei o recuperar os quê. salários e pensar nos trabalhadores, Não etc. pensam Eles nada, não é? Depois, quando Sim, estão no sim. poder, não fazem nada disso. Claro. Aqui Mas engano. E nós vamos nos deixando enganar vezes umas atrás das outras. Não é? Nós, em Portugal, felizmente, isto não mete guerras e tal. Ganhamos menos ao fim do Mas mês. uma das acusações que tem sido feita à Rússia é a questão de utilizarem as crianças, de endoctrinarem as crianças desde cedo, de as militarizarem, de lhes fazerem a lavagem ao cérebro. E eu, a propósito disso, se calhar, passo a mostrar aqui mais um pequeno vídeo. Eu acho que isto não tem legendas, mas depois nós podemos comentar. Portanto, isto atenção que a fonte não é russa. Temos de ter este cuidado, não é? Jogamos em desvantagem. É o The Guardian, é uma publicação do The Guardian. É insuspeita. O vídeo tem 13 minutos, se calhar não o vamos ver todo, mas pelo menos uma parte, para se perceber. O vídeo foi publicado há 6 anos, portanto ainda antes da guerra, uns aninhos antes da guerra. A guerra leva 2 anos, portanto Pois, 4 anos antes da guerra, ano e meio, para perceber o que é que já se passava e o tipo de forças em jogo na Ucrânia. In Ukraine, a far-right militia known as the Azov Battalion is holding summer camps for kids. Тут не як в других лагерях. Тобто ми пропагандуємо здоровий образ життя, заняття спортом. У нас майже всі спортсмени. Тобто дітей, яких в табори відправляють там, де їх просто веселять, то в нас вже трошки інше направлення.
this is the future of Ukraine, of our nation. So we teaching children to love Ukraine. Слава Україні! Слава нації! Україна! Україна! Помолитися! Я немного разгильдяй. Не слушаюсь родителей, никого не слушаю, живу сам, считайте, по своим законам. Быть больше послушным. Шел такой момент, когда парень, пацан должен становиться мужчиной. Спорт рассчитанный на результат. Не хочется вырастить бойца. Anton and his father, who served in the Ukraine military, prepared for the Azov summer camp. Дякую. Плюс, в общем-то, немножечко он такой разболтан, у нас, как, наверное, все сегодняшние дети, компьютеры, Xbox'ы, скейты, и мне кажется, что немножко вот дисциплина ему пойдет на курс. Не знаю, меня немного напрягают люди, которые там работают. Там всякие татуировки, вот тут коловраты всякие тоже, это все. Языческие темы, там тоже типа фашисты. То, что ты любишь. Да. Коловраты, Бьют меня там языческие еще. темы. Для одних Азов это военный пол, который защищает Украину, а для других это как, правый сектор, который там бьет людей, допустим, на том же гей-параде. Но я думаю, что сам Азов это как бы те, которые воюют за Украину. Я думаю, что нормальные люди. Ну, на Скауте, наверное, нет копа. Ну а какие ты хочешь получить ощущения в Азове? Не знаю, какой-нибудь экстрим, может, адреналина немного от того, что там вроде читал, что будет типа обучение на ножах. Не знаю, Это хорошо, что будет обучение на ножах. Ну а как ты думаешь, сильно поменяешься после Азова? Нет. Anton and Dima met with the rest of the young recruits and took a minibus to the Azov summer camp on the outskirts of Kiev. Eu vou só fazer aqui uma pausa. Então, o Azov, o campo de férias do Azov, né? Pois. Quer dizer, epá, ainda que o The Guardian até faça aqui uma. Quer dizer, eles entrevistam pessoas que dizem que acham que estão a fazer o bem. Quer dizer, isto é. Eu, só pelas primeiras imagens, não é? Ver crianças a operar armas daquela forma, a fazer treinos com fogo. E nesta imagem, por exemplo, que eu parei aqui, aquele símbolo é um símbolo nazi. Pois. E a terem aquele tipo de disciplina. Houve uma imagem que passou de uma rapariga que estava de calções e ela tinha tatuado nas costas das pernas White Pride. Pois. Quer dizer, eu tenho a certeza que aliás, não tenho a certeza, eu já vi vídeos de escolas russas que por ensinarem terem um método de ensino um bocado mais tradicional, mas nada comparado com isto, não havia armas nem coisas, já era a ditadura russa a oprimir e a lavar o cérebro. Quer dizer, isto aqui, se isto parece aceitável, a quem isto pareça aceitável, aí não tenho mais argumentos. Quer dizer, não é aceitável e é normal, é usual doutrinar as crianças de pequenas para que fiquem bem, o cérebrozinho bem lavado, não é? Para serem capazes de ir para a frente de batalha depois. No fundo é isto que se está a preparar aqui. Está-se a preparar futuros combatentes. Sim. Isto é para preparar futuros combatentes. assassinos, futuros gente que... Pessoas que aceitam ordens e que combatem com ferocidade e com... e que podem fazê-lo a partir de tenra idade. Sim. Quanto mais jovens, menos conscientes do risco são. Um dos problemas que a Ucrânia tem neste momento é que começa a recrutar pessoas mais velhas.
E as pessoas mais velhas já sabem o suficiente para perceberem no que estão a cair, não é? E já não vão armados em super-homens, não é? Imortais, porque nós, quando somos jovens, achamos que nada nos acontece. Eu acredito que muitos dos jovens que apareceram aqui já não estão Já entre não nós. devem estar vivos. Isto já foi há 6 Mas é anos, tristíssimo entretanto. isto, não é? São crianças, são jovens, são meninos que foram doutrinados e que depois são mandados para a morte, não é? Aquela cena de Bakhmut durante meses. Isto não me parece nada um sistema de um país democrático. Mas eu não percebi. Quer dizer, eu percebo até porque é que se diz para nos convencer. Mas como é que se diz que a defesa da Ucrânia é a defesa da democracia? Na Ucrânia não há democracia nenhuma. Os partidos são todos proibidos. As pessoas podem ir à casa buscá-los se souberem que eles estão a fazer qualquer coisa que eles não gostam. Não há polícia política. Não tem nada a ver com democracia. Não tem nada a ver com democracia. Defende os interesses, repara, não é do Ocidente, é das corporações do Ocidente. Porque os meus interesses não nos defendem, nem os teus. Eu não percebo qual é o futuro que se quer de uma nação se querem preparar jovens desta forma. Não se quer futuro. Percebo. É ir para a guerra. Obedece uma agenda. O caminho para a guerra estava traçado aqui. Passa pelo afastamento da Rússia, com o apoio e aceitando todas as condições que os Estados Unidos impõem, que impõem todas estas, não é? E como é que dizia alguém um dia destes, isto é a forma mais barata dos americanos fazerem uma guerra, não têm mortos, gastam pouco dinheiro, porque não perdem o prestígio militar, porque os tanques que têm ido ao fundo são os alemães, não é? os Leopard e não sei o quê, e portanto eles conseguem enfraquecer a Rússia, que era essa a ideia. Agora, não estão a enfraquecê-la tanto como queriam. Claro. Não é? Quem está a enfraquecer a Europa. Isso é claro. Eu penso que o mote de hoje era, no fundo, o que é que levou os acontecimentos que levaram à ofensiva russa da forma como foi feita. E um dos argumentos que é adiantado no Ocidente, e que foi logo adiantado assim que começou, portanto em fevereiro de 2022, era que portanto, vinha aí um novo Hitler, da mesma forma como a Alemanha em 1939 em 2 semanas capturou a Polónia e depois mais 2 dias para o Benelux vinham por e aí mais fora 2 semanas tal, para a não França, é? e eles vinham agora por aí fora. Iam atacar eu não percebo onde é que estão os indícios ou as evidências para corroborar isso. Não tem lado nenhum. Mas no entanto estava criado o clima para se acreditar nessa história. E isso a mim é que me custa, pá, enquanto membro desta sociedade, a pensar que nos deixamos enganar assim tão facilmente e tão ingenuamente. Sinceramente, eu tenho pena de dizer isto, mas nós somos talvez os mais papalvos dos povos europeus. Nós papamos tudo o que nos dão. Mesmo em relação ao Covid, nós fomos o povo mais vacinado. Meteram-nos medo e nós, uns porque com medo de afetar os familiares mais velhos, outros com medo disto, ou com medo de perder o emprego, ou com medo de coisas várias. Somos o povo mais vacinado. Hoje começa-se a ver os impactos negativos das vacinas. E até começas a ver que os povos mais vacinados são os que têm maiores índices de Covid agora nas novas. Afinal, as vacinas se calhar não precisavam para nada. Não é? Mas nós acreditamos em tudo. Nós somos mesmo para povos. Ao contrário de outros povos que não acreditam. Claro. Sim, pois, temos que começar a ser muito mais críticos. Tem a ver com a escola, eu sou professor. Não é? Nós fomos todos ensinados a repetir ipsis verbis o que nos dizem sem capacidade crítica. Foi isto que nos ensinaram. E nós aprendemos a fazer assim. Mas eu tenho um bocado de receio e não quero fugir muito aqui do tópico da Ucrânia. Não faz mal, isto vem sempre a talho de foice, estes assuntos laterais, mas eu creio que aquilo que, para haver condições para a Rússia fazer o que fez, aquilo, na minha opinião, isto já foi avançado por analistas muito mais credenciados, aliás, muito mais analistas credenciados. Eu não sou analista credenciado, ponto final. Daqui a bocado meto a estantezinha dos livros hoje, que meti esta tarde, que é a estante vazia, porque não sou especialista, não tenho uma estante de livros repleta atrás de mim. Mas eu sou da opinião de que
a manobra militar que a Rússia fez, tal e qual como o fez, se repararmos nos pormenores, se pararmos para pensar, se tirarmos o preconceito, vamos lá ver, avançou por ali adentro, praticamente com a espada embainhada, digamos assim. Fez um pressing com cerca de 100 mil homens, 100 e qualquer coisa mil homens. O exército ucraniano já era na altura muito superior a isso, não é? E bem armado. E quase conseguiu os seus objetivos, porque logo uns dias depois, não sei se foi uma semana ou 2 depois, quem pediu a primeira negociação de paz, se bem te lembras, foi o governo ucraniano. Pois. Eu acho... E os russos automaticamente pararam, pois, e sentaram-se à mesa. Isto não me parece o comportamento daquele imperialista estilo Hitler que... O Putin está farto de dizer isso. Vale o que vale, mas ele está a dizer que não, que tem muita consideração pelos ucranianos e que são um povo irmão e que não sei o que não lhes quer fazer mal. Ele quer destruir um regime que tomou conta dos ucranianos. E que lhe é hostil. É fomentado. O slogan matar russos, morte aos russos é amplamente divulgado, fomentado. É hostil, mas, alimentado. Mas é um povo dominado por um golpe de Estado. Não é? Pronto, eu acho que vendo um bocadinho a história, eles têm muito mais afinidade, os russos com os ucranianos e vice-versa, do que têm com os alemães ou com os ingleses ou com não sei. Mas é um bocadinho que nos fizeram nós com os espanhóis, não é? Criaram uma divisão entre os iberos para tirar vantagem disso. E portanto foi sempre a lógica dos ingleses, foi dividir os iberos. Portugueses de um lado, espanhóis do outro, catalães quando podiam, não é? Sempre dividir para fragmentar, para enfraquecer os povos da Ibéria. E conseguiram. E o que é engraçado é que há coisas que me deixaram logo a desconfiar na narrativa. Eu não concordei, aliás, quando me disseram porque as pessoas conheciam a minha posição relativamente ao discurso hostil de demonização deste ou daquele, e que é preciso pensar, vocês vejam que o balanço geoestratégico, os interesses, etc. Portanto, tive sempre tendência a ser crítico, mas de repente, quando naquela manhã há a notícia de que os russos atravessaram a fronteira em força, claro que toda a gente me conhecia, automaticamente me caiu, estás a ver, eles sempre foram tudo aquilo que nós pensámos que eles eram. Não é? E eu pensei cá para mim, olha, de facto cometeram aqui uma argolada, porque isto é uma invasão, não é uma coisa que se faz assim de ânimo leve. Mas depois, ao perceber até eventos que aconteceram imediatamente antes, quando digo imediatamente antes, uns meses antes. Em dezembro, exatamente. Eles pediram quase, por amor de Deus, vamos conversar, vamos resolver isto bem. É verdade. Não é? Isso aconteceu numa célebre carta. Sim. e os ocidentais, particularmente os americanos, não quiseram saber. Eles pediram para rever a arquitetura de segurança europeia. Pediram para que as suas preocupações fossem tidas em conta, tidas em conta. E isso curiosamente que os meios de comunicação ocidental, os Guardians, New York Times, por aí fora, pintaram isso como as exigências russas, ou é quase um ultimato. Parecia que estavam a fazer um ultimato. E depois quem vai ver aquilo não é nada disso. Querem viver seguros. Não é nada disso. Aquilo é já a continuação de uma conversa que já havia, desde a Conferência de Lisboa, penso que foi em 2011, onde já se falava nas preocupações russas. Portanto, foi a partir do momento, eu agora posso estar errado no ano em que foi a Conferência de Lisboa. Nós somos, desculpa-me a interromper, nós somos muito ingênuos e pouco informados. Porque quando a gente vai ver, por exemplo, em que momento é que os russos começaram a aumentar o orçamento militar, vemos, espera lá, eles aqui começaram a pensar que vão precisar de armas. E
sei lá, 2006 ou 2000, Sim. começou o orçamento militar a disparar. Sim. Eles sabiam que Claro, iam eles precisar, percebiam o que é se que calhar estava a 15 ou passar 20 anos depois iam precisar. Sim, Eles sim. sabiam o que estava a acontecer. E o que é que já se estava a passar, por exemplo, na Geórgia? Exatamente. Não é? O cerco da NATO, vamos chamar assim, para não dizer que é dos americanos, mas é dos americanos, nas fronteiras. Começou com a Estónia, a Letónia e a Lituânia, depois a Polónia e por aí fora. Agora era a Ucrânia, era a Geórgia, tudo a entrar para a NATO. Não é? Para quê? Para, no fundo, os deixar absolutamente acossados e prisioneiros e obedecer a tudo que os ocidentais quisessem. Se isto fosse como nos contos, como nas histórias dos contos de fadas, não é? Isto o ideal, quando as pessoas gostam muito de demonizar os bons e os maus, então, mas se isto, para fazer sentido, o que teria acontecido, na minha opinião, era imediatamente a partir do momento em que entrou em vigor a perestroika e as medidas do Gorbachev e se mandou abaixo o muro de Berlim e a União Soviética de livre vontade começou a retirar do leste. E depois, enfim, depois houve aquele triste episódio do golpe de Estado que levou ao que levou, mas que se desmoronou e que depois a Rússia se formou naquela comunidade de Estados independentes em que a Rússia passou a ser vista como o aliado do Ocidente. A partir do momento, o que é que justificava a continuação das bases americanas na Europa? Nada. A Rússia tentou entrar para a NATO, propôs-se a entrar para a verdade, NATO. propôs-se a entrar para a NATO. É uma coisa que as pessoas esquecem ou não sabem, ou não se lembram. A Rússia pediu para entrar para a NATO. Houve exercícios militares conjuntos entre a Rússia e a NATO. Fizeram exercícios conjuntos. Eram supostamente aliados. Só que é assim, a NATO, vamos ser objetivos. Quem manda na NATO não são os portugueses, nem os espanhóis, nem os franceses, claro. São os americanos. Não é? Sim. Porquê? Porque têm um poder incomparável com o português. Não é? Nós na NATO fazemos o que eles nos mandam, ponto final. Não temos sequer direito a dizer que não fazemos. Isto acontece com os outros países aqui da Europa. Talvez para os ingleses possam bater um bocadinho o pé, aos franceses, mas pouco. Sim, em tempos já bateram. Em tempos já bateram. Já bateram. E eu, de facto, franceses. Nós chegámos a ter a sensação que a Alemanha tinha de facto uma mão mais firme no território europeu. Com o Kohl e com... Exato, com o Kohl noutros tempos. E a própria Merkel. E a Merkel, pelo menos numa fase inicial. Em certos aspectos. Mas depois a linha... Não é? Ela própria veio reconhecer que os acordos de Minsk foram assinados de má fé. E ela sabia que estavam a ser assinados para enganar os russos. Portanto, vamos dizer, é uma pessoa honesta. Não é. Os políticos não são honestos. Não devia dizer isto. Eu digo coisas, mas em geral não são. Dizem o que é preciso dizer. Quem é que foi o francês também? Foi o presidente francês da época, agora não me lembro, também já veio assumir isso, que os acordos de Minsk foram assinados para enganar os russos. Os russos veem isso. Os russos foram enganados sucessivamente. Prometer-lhes que a NATO não avançava para leste, avançou. Os acordos de Minsk foram assinados em papel, não os cumpriram. When you're a high-ranking official, não é? Eles veem isso, veem esta gente não é de fiar. Pronto, agora dizem que vem para a Ucrânia, mas que não põem bases militares. Não põem, mas isso que eles dizem agora. Qualquer dia tem cá os mísseis. E eu, se fosse russo e vivesse em Moscou, não queria mísseis ali a 300 km ou 400 km da minha casa. Mísseis nucleares. Eu estou a crer que os Estados Unidos, se invertessem os papéis e os Estados Unidos estivessem na situação da Rússia, isto já tinha dado para o torto. Pois já. Se isto fosse às portas dos Estados Unidos e houvesse uma coligação de países que se diz que não diz que se dizem não beligerantes, não é? No conflito, mas que todos os dias às claras todo o seu discurso, toda a sua política interna, toda a sua política nacional é feita em torno, quer dizer, não é feita em torno da resolução dos problemas dos seus povos, é feita em torno do conflito militar na Ucrânia. Isto é de uma, quer dizer, não se acha minimamente isto estranho? O único país aqui da União Europeia que está a defender, que defende o seu povo, isto é estranho dizer isto, não é? É estranho o que eu vou dizer, eu digo coisas muito estranhas, mas é verdade. O único país em que realmente a prioridade aqui do Ocidente é defender os interesses do seu povo é a Hungria. É a Hungria, sim. Que diz, não, primeiro a Hungria... Que, entretanto, já levou com o rótulo de extrema-direita. Claro, já levou com o rótulo de bandido, de extrema-direita, disto e daquilo. Não é? Põe sempre rótulo de uma coisa qualquer. Podiam ter posto extrema-esquerda, mas não foi. Podia dizer, é comunista, perigoso, então é nazi. Vão-no acossar
Porquê? Porque ele defende o interesse do seu povo e não o interesse das corporações americanas. Porque vamos lá ver, os próprios americanos, quem vê as imagens de Los Angeles e dos Estados Unidos com milhares de pessoas na rua a passar fome, em tendas, porque não têm dinheiro para comer, não têm dinheiro para uma casa, vê que a primeira vítima desta foram os próprios americanos. Claro. Que são vítimas das corporações que estão a roubar de toda a maneira. E nós sabemos também como é que os americanos oprimem e suprimem manifestações. Não é? Quando se aceita que no Maidan aquilo foi tudo muito legítimo e que era uma sublevação popular. E Não que, foi nada, foi e tudo que, orquestrado. quer dizer, quem revisitar essas imagens percebe que foi de facto uma manifestação pacífica, mas quer dizer, com isso foi uma manifestação pacífica na sua fase inicial, mas que isso justifica o derrubo de um governo, quer dizer, aceitarmos isso. Então quando tivemos, eu estive nas manifestações, salvo erro, de março de 2011, na Avenida da Liberdade, em que éramos 300 mil ou 400 mil. Quer dizer, se aceitássemos que a partir dali o governo derrubávamos o governo caía, ocupávamos, deitávamos e o toda governo a gente abaixo, achava isso bem. prendíamos o primeiro-ministro e o Isto presidente é da República. Então, mas isto é assim. Eles ali fizeram, eles começaram a matar pessoas. Quer dizer, quem não percebe que entraram ali grupos de Organizados. altamente organizados. Tinham uma atitude. Na altura disse, isto foi depois evidente que não foi muito difundido porque não convinha difundir. Mas acusou-se a Lituânia, os serviços secretos lituanos, estarem infiltrados na manifestação e serem os autores dos disparos que mataram as pessoas. E há quem negue também. Porque, estas pessoas às vezes fico incrédulo com a ignorância destes factos, que são básicos. Perdoem-me lá. Eu não me afirmo, não me quero aqui armar em especialista, mas quer dizer, isto são coisas comprovadas e elementares para a percepção da situação. Quando temos no meio daqueles tumultos altos dignatários americanos a passear e a distribuir biscoitos e a fazerem discursos, e já antes havia o John McCain, o célebre Falcão. João, em 1975, em Portugal, quem estava dentro de um carro militar dos comandos a dirigir as operações era o Franco Carlucci, que era embaixador americano em Lisboa. Sim, o Carlucci. E aliás tinha sido o embaixador no Chile que proporcionou o golpe militar do Chile que matou o Allende. Não é? Estava dentro de um Chaimite e há fotografias disso. Fotografias disso da época. Eu lembro de ver capa de um jornal qualquer, já não sei qual. Sim, se forem à hemeroteca vão ver, em 25 de novembro, os jornais de 25 ou de 26 de novembro têm lá as fotografias. Franco Carlucci a dirigir as operações. Portanto, é o embaixador dos Estados Unidos a dirigir as operações. É normal para eles. Para eles é normal. Não é nada especial. E acham que têm esse direito. Eu vou agora, para aqueles mais céticos, vou mostrar aqui um excerto do... Enfim, isto foi uma reportagem que foi feita com um excerto do telefonema da senhora subsecretária de Estado dos Estados Unidos para os assuntos externos, assuntos estrangeiros, para os negócios estrangeiros, Victoria Nuland, e o então embaixador americano, o Jeffrey Pyatt, ou Piat, eu acho que é Pyatt em inglês, e onde, quer dizer, se percebe até o quão fundo ia o envolvimento americano naquele processo que alguns querem acreditar que foi espontâneo e por aí fora. Não é espontâneo. Portanto, passar aqui para o painel de análise. Aliás, o Trump falava disso, depois acabou-se. Falava dos interesses do filho do Biden na Ucrânia. Eu nem sequer entrei por aí. Quer dizer, porque não vale a pena da corrupção. Mas isso está tudo ligado, não é? When you're a high-ranking official talking about diplomatic efforts in Ukraine, the last thing you want to do is drop your guard. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, the EU. Eu vou só fazer aqui uma pausa. Aquilo que ela acaba de dizer, portanto, isto tinha ocorrido o Maidan e o Yanukovych tinha-se afastado. E a expressão que ela usa na conversa com o embaixador é: se pudéssemos fazer isso para ajudar a colar, e a colar é, no fundo, dar alguma credibilidade a isto. E se envolvêssemos as Nações Unidas ainda ajudava mais. E fuck the EU, que é aquele bocadinho que está censurado. É o PI. Porquê? Porque na altura a posição da União Europeia, que era semelhante à dos Estados Unidos, mas os métodos que eram defendidos eram outros. E estes estavam-se marimbando para aquilo que os europeus pensavam.
E estão. Estou sempre. Vou repetir só este início. When you're a high-ranking official talking about diplomatic efforts in Ukraine, the last thing you want to do is drop your guard. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, the EU. But that is exactly what reportedly happened between US Assistant Secretary of State Victoria Nuland and US Ambassador to Ukraine Jeffrey Pyatt. The exchange has since surfaced online, including the crude swipe at the European Union. The audio clip of a woman and man, said to be Nuland and Pyatt, hears them discussing strategies to work with the three main opposition figures. I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. In terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. O que ela acabou de dizer ali foi: eu não acho que o Klitschko, que é atualmente o presidente da Câmara de Kiev, deve ir para o governo. Não acho que ele é adequado, não acho que é uma boa ideia. Portanto, temos altos dignatários americanos a decidir quem é que deve compor o governo saído sem golpe de Estado. E o embaixador a dizer assim, claro, deve estar por ali fazer o seu trabalho de casa político. I'm just thinking, in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Book and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Cleach and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week. Portanto, o Yats era o Yatsenyuk, que foi depois o primeiro-ministro, primeiro-ministro, escolhido por esta senhora, e que diz que ele deve estar em contacto com o Klitschko e com o Tommy Book, eu agora o nome não tenho, mas que são representantes de fações extremistas. Uhum. Não se estranha nada. E eles de facto decidem. You know, I just think Cleach going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. There is a suggestion for Nuland to contact Klitschko directly to play to his top dog sensibilities, while Nuland refers to getting the United Nations involved in a political solution. And that's where the unfortunate comment arises. I'm obviously not going to comment on private diplomatic conversations. Portanto, isto já é ela questionada sobre este telefonema que foi descoberto. Não comenta. E que ela admite. Portanto, isto que ela acaba de fazer é uma admissão. Isso é falsificado, não fui eu. Não. Ela sabe que foi ela, mas não comenta. Não comenta. Mas isto é normal. Privada. Mas eles acham isto normal. Sim, foi ela que se gabou de dizer que, olha, o Nord Stream é agora uma pilha de sucata no fundo do mar. Aliás, o Biden tinha prometido que isso se resolve, isso Nord Stream resolve-se. Resolve-se, sim. Depois resolveu-se. Resolveu-se, sim, de facto. Other than to say it was pretty impressive tradecraft, the audio was extremely clear. Hello, how are you? Good to see you. We're here from America. Would you like some bread? Please take something. Isto é lá distribuir biscoitos na Praça do Maidan. This was Nuland and Pyatt visiting Independence Square in Kiev in December, handing out food to protesters and police. This latest episode is embarrassing for the US and allows Russia to argue that the opposition is being manipulated by Washington, something that Barack Obama has always denied. E pronto, isto é o essencial, é o essencial disto, quer dizer, claro que negou sempre o envolvimento, mas isto é muito difícil esconder. E ainda mais agora as garras estão todas de fora e as intenções estão todas declaradas. Agora não há dúvida nenhuma. Ainda eu peço um minuto de silêncio para as pessoas que ainda acreditam que aquilo é uma causa humanitária, que é o bastião, é a testa de ponto da democracia, quer dizer, na e da liberdade. Geopolítica não há princípios nem há ideais, há interesses de todos. E portanto cada um defende os seus interesses. A única coisa mais triste é que os interesses se sobrepõem aos direitos básicos das pessoas, não é? E por outro lado, que há dirigentes que nem sequer defendem os interesses dos seus próprios povos, defendem os interesses dos povos dos outros. No entanto, eu acho que isto já está aí longe demais. Pronto, é a minha opinião pessoal, quer dizer, também não deixo de, apesar de
querer-me colocar o máximo possível de fora para poder analisar friamente. A verdade é que quando alguém fica muito empertigado e muito incomodado quando se diz assim, mas porquê é que não se procura uma solução negociada para o conflito? E alguém diz logo assim, o quê? Então a Ucrânia capitulava? Tinha que se render? Tinha que ceder? E diz assim, se estás tão convicto que não tem que ceder, então arruma as tuas coisinhas e vai para lá. E os moços ucranianos estão lá a morrer, que venham para cá, venham que para a gente ajuda-os aqui a fazer uma vida normal. Pois. Ucranianos e russos, estão a morrer russos também. De repente temos esta soberba, pá, sim. Mas é a lógica, vamos lutar até o último ucraniano. Claro. Não é? Os ucranianos podem morrer à vontade, não há azar. E isto é de um cinismo e do egoísmo atroz. Atroz. Lutar até o último ucraniano. Então, se lutássemos até o último português, para defender os interesses deles. Uma das coisas que é verdade. Não, nós devíamos achar muita graça. Nós devíamos achar graça, não é? Não, mas ucranianos também não nos importamos, podem morrer. Já vêm 400 mil ou mais e olha, deixa... É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Só uma pessoa sem sentido nenhum, sem juízo, desculpem-me lá, é que não se impressiona com a mortandade que vai naquela terra. E não há argumento, não me venham dizer que porque este Estado A, B ou C é uma ditadura, não partilha os nossos valores, não sei o quê, epá, nada justifica aquilo que ali está. E uma das coisas que eu não faço aqui no canal, e que há muitos canais que fazem e, portanto, obtêm as suas audiências dessa forma, mas eu não... Enfim, é uma barreira a qual eu não ultrapasso, é mostrar imagens gráficas da guerra. Nesta guerra, ao contrário de outras guerras, né, subejam. Elas são publicadas todos os dias. Há aquelas que são menos gráficas, enfim, uma viatura a explodir lá ao longe, vista por um drone, mas há outras que são bastante gráficas. Ainda ontem vi uma, enfim, de um soldado a ser morto, e já tenho visto mais, mas depois, quando eu vejo estas imagens publicadas, o que me tira um bocado o ânimo é os comentários. As claques de um lado e do outro. Bem feito. É feito. É o jogador de futebol. Partilha a perna, mas ainda bem que o gajo ia marcar um golo. Pois. É isto. Isto é que é... Quem defende a liberdade? Atenção. Pois. E os direitos humanos e essas coisas todas. Isso tudo. E, portanto, pode-se matar centenas de milhares de pessoas, que não há problema nenhum, está tudo bem. Portanto, e quem apela à paz é malandro. Uma bomba que vai fazer-te um democrata. Exatamente. Não, mas já reparaste que quem apela à paz, é preciso falar de paz, é o que dizia o Lula aqui um dia destes, não é? Eu não vejo ninguém falar de paz. Temos é que falar de paz. Não é ver quem ganha a guerra, é ver como é que se para isso. Mas mesmo no universo português, quem fala de paz, aliás, a única força política, independente as pessoas que me conhecem sabem qual é a minha filiação, mas independentemente de ser isso, porque eu já tenho ouvido pessoas que não são filiadas a darem esse crédito também. A única força política neste assunto que fala de paz é o Partido Comunista. E eu que não sou filiado em coisa nenhuma. Claro. Portanto, tu estás à vontade. Estou absolutamente à vontade. Mesmo em termos de votação, voto no que me apetece em função das condições, das circunstâncias de cada momento e de cada tipo de eleição. Concordo com a mesma coisa. Contigo. De facto, fui o único que teve algum bom senso. Dizer assim, não, isto tem que se falar de paz, mas, é preciso parar a guerra. Mas para mim a atrocidade é a comunicação que é feita para antagonizar esse discurso, que é, isto quando começam a falar de paz é porque são amigos dos ditadores. Pois, exatamente. E isto é mais uma vez, parte-se para o golpe baixo, para a demonização, para o argumento fácil, e impede-se aqui qualquer raciocínio lógico. Eu gostava de ver essas pessoas que dizem isto, se têm filhos, a verem os filhos lá na frente, a ver se não queriam falar de paz. Claro. E era o que eu... A prioridade é parar a guerra e depois vamos entender-nos, vamos sentar e resolver o problema. Recordo-me de um programa, ainda existia a Rádio Rio, e foi logo no início, e fizemos um programa, participei num programa que eles tinham lá, que era o Palpites e Teorias, e o primeiro assunto, a primeira emissão que participei era a Ucrânia. E eu estava a contrapor os meus argumentos, dizendo assim, mas ouçam lá, as pessoas, que na altura noticiava-se muito os civis. As pessoas que estão presas nas caves dos prédios, em Mariupol, que estava quente na altura,
quando estão... Se puderem ouvir as conversas cá fora, eles ficam contentes de ouvir o outro a dizer assim, olha, vamos receber mais armas. Não. O que eles querem ouvir é que as pessoas parem lá com isso. Parem lá com isso e entendam-se. Pois, deixem-nos sair daqui. Deixem-nos sair daqui. Não é? Não estão... Por isso, eu não percebo que se não é o interesse dessas pessoas que é para defender, então não percebo quais são. Não se está a defender. Não Mas é que não se está a defender interesse nenhum Não. dessas pessoas. Está-se a defender o interesse da BlackRock e o interesse da Vanguard. E mais uma vez dessas digo, coisas. Não se está a defender os ucranianos. Não quero fazer defesa da Rússia nem da sua política externa, porque obviamente que, como todas as nações, têm as suas fraquezas, os seus defeitos, mas não me convencem do discurso de que a seguir à Ucrânia era a Polónia e que a seguir à Polónia era outra. Não me convencem com esse discurso. Não há... Porquê? Porque não há evidências. Tem que haver evidências disso. E não há evidências. Nós começamos com um filmezinho que eu produzi, não é? E que se mostra claramente que a intenção é salvaguardar os russófonos, as pessoas que são de língua e cultura russa, que estavam a ser massacrados. E admito que criar um cordão de segurança, sim, admito. E que se cumpra o que lhes foi prometido. A Ucrânia não vai ter a NATO. Não vão lá pôr mísseis a apontar para Moscou. O que é engraçado é que os argumentos são virados ao contrário e as pessoas, os argumentadeiros mais hábeis conseguem sempre torcer as coisas de forma... e às vezes a pegar nos argumentos das vítimas e fazerem-se eles de vítimas. Uma das coisas que a Ucrânia quer e alega muito nas declarações do Zelensky, é muito repetido, quer as garantias de segurança por parte do Ocidente. Quer ter garantias de segurança. Isto era, curiosamente, o que a Rússia pedia antes da guerra. Exatamente. Sejam salvaguardadas as suas garantias de segurança. E que o Ocidente não quis saber. E porquê é que não quis saber? Não quis saber porque tinha interesse na guerra. O que está com interesse? Porque a ideia era enfraquecer a Rússia. Faz-me um bocadinho a impressão como um staff tão grande de técnicos e de informadores e tudo isso não lhes permite perceber como é que os povos vão reagir mediante certas situações. Eles acharam que iam provocar uma revolta entre os russos quando houvesse um conflito na Ucrânia. Os russos iam sublevar contra o Putin e que depois aquilo daria uma revolta generalizada, iam partir a Rússia em vários bocados e que depois podiam controlar cada um dos bocados, como fazem um pouco por todo lado. Claro. Acharam que isto ia acontecer. Sim. Mas é preciso não conhecer os russos. Sim. Porque eu também não sou especialista das culturas, não é? Mas a gente sabe muito bem como é que eles se comportaram há séculos para cá. Comportam sempre da mesma maneira. Quando são agredidos, como qualquer povo normalmente, unem-se e fazem das tripas coração, claro. e podem fazem até ter as suas críticas ao governo. Até esquecem as críticas. Reforçam o poder, mesmo que não gostem dele à partida. Porque percebem que o desmoronar o caos é sempre mais prejudicial. Eu tenho um medo do caos enorme. Medo da fragmentação da Rússia. Por falares nisso, eu tive a oportunidade uma vez de entrevistar uma jornalista russa. E foi uma experiência engraçada porque ela nem falava inglês, ela só falava russo, e então tinha uma intérprete consigo. E eu, depois de conhecer e de fazer a entrevista, a jornalista em questão chama-se Isabella Lieberman, e a sua intérprete chama-se Maria Leilanova ou Lelianova. Não quero aqui trucidar o nome da senhora, até porque ela foi extremamente prestável e fez um serviço de tradução. Eu não estava habituado a entrevistar com tradução por causa dos tempos das perguntas e dar tempo de traduzir, etc. E ela percebeu isso e disse-me logo, fala à vontade. Pronto. E fez uma tradução brutal. Está no canal do YouTube do Admira Livros Podcast, essa entrevista. Mas depois, mais tarde, fui saber um bocadinho mais sobre a intérprete. E percebi que ela vem de um background de oposição ao governo e ao partido do Putin. E, portanto, que chegou a ter problemas com a justiça e chegou-se a manifestar com a bandeira da Ucrânia às costas, até que um dia alguém a convidou para ir visitar o Donbass. Pois. E então eu percebi, olha, eu devia ter entrevistado, claro que a conversa com o jornalista foi extremamente interessante, mas a intérprete, fiquei com vontade de ter entrevistado a intérprete e, portanto, acho que vou lançar esse convite, mais dia, menos dia, vai acontecer. Até porque quero renovar alguns convites de algumas pessoas
que vivem do lado de lá, vou-lhe chamar assim, do outro lado da cortina. Neste caso, a cortina, neste momento, acho que está imposta cá por nós. Do outro lado da cortina, um bocado para atualizar o que se passa e o ambiente político e económico e a percepção que as pessoas têm do outro lado. Eu já sei que há audiências e há pessoas que me conhecem que depois dizem assim, então, mas e só ouves o outro lado? E não ouves o nosso? E dizem, para ouvirem o nosso é muito simples. Abrem a televisão a horário Estão nobre. a ouvir todos os dias. Todos os dias. Todos E, portanto, o que é preciso é contrabalançar aquela que é a narrativa que é amplamente difundida e corroborada e financiada com os milhões que eu nunca terei na vida, mesmo trabalho uma vida inteira. Portanto, aí está o argumento, que é ouvir, ouvem. Eu estou-me a lembrar até, é que esta coisa da guerra da informação e da propaganda toca-me muito porque sabe, das coisas que eu detesto, e eu sei que tu também detestas, é seres, quer dizer, é as pessoas olharem para ti e acharem que tu és um imbecil, não é? Acharem que és um... Fazerem de mim parvo. Parvo, que é tipo, ele não compreende e, portanto, vamos-lhe dar a coisa assim infantilizada de forma a que ele compreenda isto, não é? É tontinho. É tontinho, diz-lhe uma coisita assim para... assim, simples, não é? E então, eu cada vez que vejo notícias, especialmente sobre estes assuntos que Portugal não domina e que segue os ditames exteriores, externos, digo assim, mas estão-me a passar um atestado de burro. E a primeira sensação que tive disso foi automaticamente quando censuraram os meios de comunicação russos, dos quais eu era Nós assíduo. não temos censura, temos liberdade, não é? Mas depois censuramos E na altura deu-me uma vontade tremenda de cancelar o serviço de televisão que tenho, porque tinha lá o canal, o RT. Pois, eu também tinha, todos tínhamos. E de repente deixou... um dos 200 canais, não sei o que é que nós temos, 200 canais, e onde se via qualquer coisa diferente. Sim. Pois, foi censurado. Não, mas não podes ver porque senão vais pensar coisas erradas. Vais pensar o que nós não queremos que tu penses. O que nós não queremos que tu penses. Mas é isso, opiniões... quando alguém diz não podes ler, não podes ver, isto está aqui, tem que estar fora do teu alcance, está-te a tratar como uma criança. Pensem nisso. Aqueles que concordaram com esta censura, a esses não digo mais nada, até porque isto agora há um ressurgimento de uma filosofia bafienta. E nota-se, aí, ela até patenteia em canais de YouTube uma filosofia bafienta que anda a cavalo de argumentos e não argumentos e de histórias mal contadas e de meias verdades, que colhe terreno fértil na desinformação. Mas enfim, é isso. Não gosto. Mas é o descrédito. Não gosto. Da mesma maneira que eu não engulo tudo aquilo que vejo nas agências de comunicação russas, não engulo, ou pelo menos sem ir verificar. Claro. Tenho que fazer o mesmo na comunicação ocidental. E se critico mais o Ocidente, ou se criticamos mais o Ocidente, eu penso que tu partilhas desta opinião. Se não partilhares, imediatamente... tua vontade imediatamente metes o braço no ar. Não é estar a torcer por nenhum lado, mas se esta é a nossa casa, nós temos que nos saber criticar, nós temos que ter o poder, temos que ter a liberdade da autocrítica. Olha, João, até outra coisa, eu sou do tempo da censura, eu sou velho. Sim. Eu acho que já disse isto aqui, mas vou dizer outra vez, eu sou velho, sou do tempo da censura, irritava-me à brava a ver censura. Eu vivi, ainda há censura, não é? Para que depois as legendas, porque depois vão meter legendas nisto, tu viveste no tempo da ditadura de Salazar. Sim, eu vivia no tempo da ditadura de Salazar. E uma das coisas muito boas que nos aconteceu em 74 foi acabar a censura. E a gente podia dizer o que queria e o que pensava, e os jornalistas podiam... E eu hoje vejo um unanimismo doentio, controlado pelos mesmos, em que raramente há uma opinião divergente. E muitas vezes tu vais ver, estão todos a mentir ao mesmo tempo. Diz, bom, então isto é uma forma de censura muito encapotada. E preocupa muitíssimo. Porque eu até vou ser mais ruim que isso. É assim, a outra censura era mais leal. Estava lá uma mancha negra e dizia visado pela censura. Quer dizer, há uma coisa aqui que o jornalista estava a querer dizer e o censor não deixou. Agora não. Agora dão-nos a entender que tudo o que dizem é verdade. E que há uma ampla liberdade de informação. Mas depois censura-nos quem diz quem tem opiniões divergentes. Não deixa passar o RT, o Sputnik e tal. Censura, bloqueia-os mesmo. E censura, direta ou indiretamente, a comunicação social. Não é? Porque os donos da comunicação social fazem a agenda da comunicação social, quer a gente queira, quer não. Não é?
Isso é evidente. Não se pode dizer nada contra os interesses dos patrões das televisões e portanto, mesmo que se diga alguma coisa um bocadinho, aquilo mais cedo ou mais tarde vai-se resolver, não é? É verdade. E portanto, raramente há uma opinião divergente. Um comentador que não seja da pandilha. É verdade. São todos, e às vezes a gente vê os comentadores da televisão, este gajo está a mentir com os dentes todos que tem na boca. Claro. Não é? Está claramente a mentir. Mas pronto, está a ser pago para aquilo. E depois não há uma opinião divergente. Toda a gente aceita. Vocês vão ver daqui a uns anos quanto do que se diz hoje a mim se vai verificar que era mentira. E que outros, ou se abrirem os olhos, veem logo que estão a mentir. Claro. Estão a mentir, não é? Bom, e penso que chegamos ao fim. Eu estava a ler um comentário que tivemos ali, enfim, o argumento não é que é faltar ao respeito, quer dizer, uma pessoa que diz que, bom, mas basta para saber a opinião ucraniana, basta ouvir a opinião dos ucranianos residentes no nosso concelho. E disse, pô, então se calhar é só os residentes que esta pessoa conhece, porque eu conheço outros que não têm essa opinião. Não, e começou a ser, eu acho que mesmo quem tenha uma opinião diferente, evita falar. Não, isso é claro. Está mal visto, pode ser tomado. Há já um movimento já de quer social, quer até político, não é? E também quero dizer aqui ao Otávio Domingos, que fez esse comentário, que ele fala como se a Ucrânia fosse um país independente. A Ucrânia não é um país independente. E é isso, e é precisamente para isso que fizemos este programa. Caramba. Para perceber que não é a Ucrânia que está a mandar aqui e não é os interesses dos ucranianos que estão a ser tidos em conta. Pois, eu acho que não há nenhum país que tenha interesse em estar todo destruído, não é? É de destruição generalizada. Tem não sei quantas centenas de jovens mortos. Qual é o país que tem isto como interesse? Não é? Claro. E é para quê? Para defender o quê? Os interesses dos ucranianos eu respeito, ou os interesses dos europeus, do Ocidente? Eu respeito as opiniões, por exemplo, as opiniões dos ucranianos que falam e que dizem que, sei lá, vejo-os publicar coisas no Instagram e no Facebook, a Rússia é um Estado terrorista, assim, assado. Eu compreendo a animosidade e o historial, dado o historial e as ligações que houve entre os dois povos e a forma como aquilo tudo foi criado e como a nação foi criada. Mas isto não é linear, não é para ouvir uma pessoa que diz, ou duas, uma que diz A, outra que diz B, não é que diz A nem a que diz B que estão certas. A verdade está algo ali, algo no meio, e aquele mapa que nós mostramos com as votações de 2010 mostra evidentemente, quer dizer, se aqui o Otávio Domingos me vier dizer que aquelas pessoas que deram vitória nas eleições ao Viktor Yanukovych não pensam assim, quer dizer, foram obrigadas a votar daquela forma, quer dizer, é só por aí, é preciso pensar um bocadinho. Depois é outra coisa que as pessoas, dás mais um minuto de antena, é assim, tens que perceber que as pessoas todas de fala e cultura russa, quando se sentem acusadas, fogem para a Rússia, não fogem para Portugal. Quem é que foge para Portugal? Eu conheço, por exemplo, uma foi minha aluna, de quem eu gosto muitíssimo até, mas que é da Ucrânia, mas é fica a aldeia de onde ela vinha, é encostada à Polónia. Sim. Ela tem uma afinidade enorme com os polacos, sempre teve. Ainda não se pensava em guerra, sequer já ela mostrava isso claramente. A relação, portanto, é evidente que essa e as pessoas daquela zona, a zona que foi anexada pelo Stalin a seguir à Segunda Guerra Mundial, na sequência da Segunda Guerra Mundial, onde está a Galícia, toda essa região, é evidente que essas pessoas não têm afinidades nenhumas com os russos. Não é? Foram anexados pela Rússia. Essas pessoas não gostam da Rússia. Vê-se pela votação. Não é? Só votam massivamente, quase toda, exceto uma regiãozinha pequena. Sim, claro, a maioria contra a Rússia. Mas esses fogem para cá. É evidente que esses têm essa opinião. Eu não duvido que tenha, que conheçam pessoas com essa opinião. Agora, os que estão na Ucrânia do lado de leste, que são de língua e cultura russa, são muitos. Atenção. E que queriam estar ligados à Rússia, quando fogem, no caso de guerra, fogem para a Rússia, não fogem para aqui, para a Alemanha, nem para Portugal. Claro. E, portanto, evidentemente que a gente não os encontra cá para lhes fazer as perguntas. Claro. Só encontra os outros. Muito bem. E com isto espero que tenhamos sido minimamente esclarecedores sobre o assunto. Tivemos bastante mais participação aqui no YouTube do que no Facebook, até porque no Facebook a dada altura
entraram pessoas que depois não gostam do que ouvem e saem, e quando é assim temos que respeitar. As pessoas são livres de não gostar, não é? Eu também não gosto de tudo o que ouço. O Admira Livre Podcast pretende, acho que é, mas pronto. Mas vamos ficar no pretende para não ser pretencioso demais. Um canal de comunicação completamente independente. Estamos cá para escrutinar e para debater, discutir, no fundo tentar aprender sobre os mais variados assuntos. Agora estamos a dedicar uma série de programas aqui à geopolítica através do programa Tanque de Ideias, que é um programa no fundo é um talk show. Já explicámos o que é, onde cabem todos os assuntos. E esperamos que tenham gostado. Se gostaram, ponham lá o like no canal de YouTube. Partilhem. Se não gostaram, podem partilhar também, mas que não seja para dizer mal, não é? Porque, vamos lá ver, porque para dizer mal também é preciso ver, também é preciso conhecer. Mostrar, olha o que eles dizem. olha, estás a ver estes tipos a dizerem isto. Muito bem. E os comentários, claro, que querem sempre respeitosos, não é? Claro. Porque senão o lápis azul, de que alguns de vocês que eu sei que me veem são fãs, atua, não é? Uma muito boa noite e muito obrigado por terem estado connosco. Obrigado. Boa noite.